Estamos aqui diretamente da 22ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto e eu falo da esplanada do Teatro Pedro II, onde em mais alguns instantes nós vamos participar da entrevista coletiva com o autor Mia Couto. Ele que é natural de Moçambique, tem mais de 30 obras publicadas, traduzidas em vários idiomas e é vencedor do Prêmio Camões de Literatura. E você acompanha essa entrevista aqui com a gente na Rádio Naerp. A Feira do Livro de Ribeirão Preto, ela tem uma peculiaridade que é de preparar o leitor para vir para a feira. A gente tem aí várias iniciativas, a mais importante é o Combinando Palavras, mas são várias iniciativas em que a gente introduz a temática antes, debate com as universidades e depois se encontra na feira. Esse é um modelo que fica de pé? Acho que esse é o melhor modelo, é um modelo que eu sempre sonhei que uma feira devia ter, porque às vezes uma feira ou um evento qualquer, cultural ou artístico, ele existe muito pontualmente, não é? Naquele momento em que ele durou. E, na verdade, esta feira começa muito antes e depois continua, não termina. É como se as feiras, esta física que existe, fosse só uma existência pontual de alguma coisa que está sempre correndo, não é? Então, acho que essa é a melhor maneira de produzir futuro, a melhor maneira de fazer leitores, não é? A melhor maneira de criar gosto pela escrita e pela leitura. Então eu estou fascinado, mas é um primeiro encontro, é um encontro que tem menos de uma hora que estamos visitando a feira e isso, bom, eu já estou apaixonado, digamos, por isto, eu gostaria muito que houvesse isto em Moçambique. Bem, eu vou fazer uma última pergunta e aí depois abro para vocês, ok? Num país, até no mundo de tantos silenciados, a literatura é a voz de muita gente? Sim, eu acho que nós temos uma noção da literatura que é uma coisa um pouco restritiva, quer dizer, a literatura existe no livro e existe porque há escritores e leitores. Eu acho que ela é mais que isso, eu acho que ela começa no simples facto de escutar histórias e de contar histórias, e isso acontece na nossa vida sendo crianças, né? sendo a gente que começa a perceber o mundo através e a arrumar o caos do mundo através das histórias. Portanto, a literatura são as histórias. E acho que a literatura sozinha não salva o mundo, mas o mundo não tem salvação sem a literatura, com certeza. E eu falo aqui agora diretamente com o escritor, jornalista Mia Couto. Muito prazer, Mia, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, obrigado. Mia, você é jornalista com experiência, grandes trabalhos, e nós gostaríamos de saber qual conselho você daria para estudantes em formação, especialmente para esses tempos em que a informação ela é tão rápida, se dissolve tão facilmente. Sim, eu acho que o que eu podia dizer agora, que estou distante já do início, eu comecei a minha carreira mais novo que tu. Eu comecei a minha carreira de jornalista com 17 anos, praticamente. Então, o que eu acho que o importante é perceber que aquilo que se faz, como estamos a fazer agora, uma entrevista, uma reportagem, qualquer coisa, tem técnica sim, mas não é o mais importante. O mais importante é chegar a esta situação em que eu sei que estou contando uma história para alguém e isso que eu quero escrever, seja num artigo pequeno ou longo, tem que produzir essa relação entre duas pessoas que estão e que essa pessoa que me está lendo também está produzindo a história, não é? Então está contando a história junto comigo. Com certeza. Se tratando da literatura, como você classifica a importância de uma feira como essa no papel da disseminação mesmo da literatura, da cultura? E ela tem um papel fundamental na formação de pessoas e de uma sociedade. Como é que você classifica mesmo essa feira que você está acompanhando pela primeira vez agora presencialmente, né? Olha, é difícil classificar, porque classificar já é reduzir um pouco. Então, esta feira me encantou imenso, porque há uma relação com os mais jovens, pelo menos este dia que eu cheguei, e é uma relação permanente, uma relação que acontece durante um tempo grande, e assim, só pode acontecer com verdade se ela não acontecer só num certo momento pontual em que outras feiras ocorrem. Depois a feira começa num dia e 3 a 4 dias depois termina. Esta feira começou já há muito tempo e vai durar o tempo inteiro, não é? Na coletiva eu percebi a sua grande preocupação com a capacidade e o espaço que as crianças, né, especialmente no seu país, elas precisam ter para poder se expressar. Na sua visão, qual é a importância mesmo dessa expressão que as crianças precisam ter de se ver, de se comunicar? Sim, eu acho que o que acontecia em minha casa, para dizer uma coisa muito pessoal, é que as crianças eram tidas
por meu pai e a minha mãe, eles nunca tiveram, digamos, formação especial para isso, resultava da sua própria sensibilidade. As crianças eram pessoas. E o meu pai, até o fim da vida, tinha 86, 87 anos, estava bastante doente. Quando entrava um bisneto, ele levantava-se, porque era uma pessoa que estava entrando. Então, a ideia de que a criança é uma coisa que ainda vai ser, que está ali só para crescer e ter um tempo de espera para ser respeitada e escutada, já é uma agressão contra a infância que a gente faz sem saber. Não é? Então, é preciso dar mais espaço àquilo que a criança pode também nos dizer. Não é? Sim. E agora, para finalizar, né, a adoção do seu nome como Mia Couto, né, como pseudônimo, vem da sua paixão por gatos, é verdade isso? Bom, eu que conto lá em minha casa, porque eu não tenho lembrança nenhuma disso, mas a minha mãe, que era uma contadora de histórias e produzia 1000 versões sobre o mesmo facto, ela disse que ela dava comida aos gatos numa varanda, aos gatos de rua, vadios, e que a um certo momento eu não sabia, eu brincava e comia com os gatos, isso sim, há fotografias disso, e a uma certa altura eu disse que me queria chamar assim, e o que é curioso é que eles aceitaram, como se fosse, está a ver essa coisa que eu falei na resposta anterior, eles respeitaram isso como um querer que eu tivesse direito, eu tinha direito a dar o meu próprio nome a mim mesmo. Mia, muito obrigado por esse espaço que você cedeu para a gente, tá bom? Lucas Fagundes, diretamente para a Rádio UNAERP.